Bom, primeiramente, meu nome é Biratã. Meu nome é Joyce. Meu nome é Lucas Feitosa. Bom, antes da gente estar iniciando a questão da parte da codificação, né, da parte do código, eu vou estar falando um pouquinho sobre como foi o raciocínio da gente, né, o raciocínio da equipe para estar realizando esse trabalho. Bom, basicamente a gente pode dizer que o método que foi idealizado, né, foi utilizado para fazer o trabalho, foi o seguinte. Eu vou só trocar de tela aqui para ficar melhor de eu estar explicando, certo? Bom, como é que foi o raciocínio da gente? O raciocínio da gente foi o seguinte: a gente utilizou essa sentença aqui, certo? A gente aplicou algumas regras que eu vou estar falando em seguida. Por exemplo, nessa regra aqui, sabendo que P implica Q, isso é a mesma coisa que não P ou Q, certo? Então, como é que a gente fez? A gente pegou essa cláusula, por exemplo, e a gente utilizou essa sentença, né? E aplicou nas regras utilizando a separação de cláusulas, certo? Como é que a gente fez essa separação de cláusulas? Aqui na linha abaixo nós temos por exemplo, a gente dividiu a gente pegou uma cláusula, certo? Vírgula, outra cláusula, certo? A gente basicamente separou por vírgula, certo? Esse modo que a gente fez aqui, isso daqui será a mesma coisa que P ou Q, certo? Outra mudança que a gente fez foi a questão da negação. Como é que a gente fez a questão da negação? Normalmente ela é representada por tio, né? Para representar a negação. No caso, a gente trocou o tio pelo traço. Ao invés de ficar, por exemplo, aqui tio P, ela ficaria traço P para representar a negação. E o outro, a outra representação é o I, certo? Como é que é o I? Seria basicamente a mesma coisa que o ou, certo? Só que a gente vai pegar uma cláusula e botar embaixo da outra. Então, automaticamente, a linguagem ela vai entender que isso daqui vai ser um I pelo fato de uma cláusula estar embaixo da outra. Que no caso que eu botei aqui, que seria a mesma coisa que P e Q. Pode voltar pro código. Outra página. Antes da gente iniciar, só para dar um ponto, a gente utilizou, nesse caso aí na tela, você está vendo? A gente usou o Google Colabs, certo? Que é parecido com o Jupyter, pessoal, muito para Python. A gente decidiu usar ele para facilitar o nosso trabalho em equipe, já que para a gente compartilhar e fazer as coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, foi mais fácil para a gente. Então, é isso. E a gente vai estar, no caso, a gente tem dois exemplos aí de grafos, a gente vai estar rodando esse primeiro, no exemplo. Agora é minha vez. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco da minha parte. Basicamente, a gente vai começar aqui a parte do código, que vai ter o PySat, né? Que a gente colocou como se fosse um glucose, que vai ser explicado mais abaixo pelos meninos. E inicialmente a gente tem esse primeiro grafo, que é o grafo que é da descrição do trabalho, que a gente vai trabalhar em cima dele, né? Abaixo tem os caminhos das arestas até os vértices, né? Os pontos dos vértices. Tem esse segundo grafo, que a gente utilizou mais com exemplo, mas para a explicação do trabalho a gente vai se basear nesse primeiro, que é o da descrição do trabalho. Pode passar. Aí a gente chega nessa função de possibilidades, né? Que é onde vai ser gerada todas as possibilidades de uma aresta, ou seja, aqui embaixo vai estar gerando todas as possibilidades aqui, ó, por exemplo, um BA, que é as possibilidades de percorrer aquele grafo acima, que é o da descrição do trabalho. Pode passar. Chegando na primeira regra que a gente fez para percorrer esse grafo, né? No caso, a nossa primeira regra, ela vai dizer que, basicamente, se a gente seguir o caminho, por exemplo, o primeiro caminho, por exemplo, de BA ou BC, a gente não pode seguir por outro caminho. Ou seja, quando a gente rodar o PySat for rodado, ele vai ter que escolher um primeiro, segundo e terceiro caminho. Se ele escolher como primeiro, por exemplo, BA, como já foi dito, ele implica que esse caminho vai ser o primeiro e que todos os outros vão ser negados. Como pode se ver ali embaixo. Vamos escolher o CD, então ele negou todos os outros. Então o CD vai ter que ser obrigatoriamente o primeiro caminho que ele vai escolher. Dali ele pode partir para outros caminhos de vértices e arestas.
Pode seguir. Certo. A gente definiu nosso trabalho em 3 regras, certo? Como a Joyce falou, a primeira regra. E vou estar falando sobre a segunda regra que a gente definiu para chegar no caminho euleriano. A segunda regra, a gente é mais básica, e ela basicamente vai só verificar se uma determinada aresta, se ela estiver numa posição 3, ela não pode estar em qualquer outra posição, seja a posição 1, 2, 4, 5. Então, a única função, entre aspas, única, dessa nossa regra é verificar as nossas arestas, percorrer elas e verificar a posição delas, certo? Então, a gente faz essa verificação dentro desse código e verifica a posição dela para que ela não esteja em nenhum outro lugar, apenas em um local, no caso. No caso agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a regra 3, né? Que no caso seria a última. Ela seria basicamente a regra mais simples da gente, né? Como é que seria essa regra 3, né? Como a gente definiu ela, como a gente estruturou. No caso, ela seria basicamente assim. Se eu comecei, por exemplo, de uma aresta, certo? Por exemplo, que deixa eu pegar um exemplo aqui, um exemplo mais fácil. Pronto. Se eu pegar aqui, ó. Se eu comecei da aresta, certo? 1BD, então ela vai implicar em 2DB ou 2DC, né? Ou seja, se eu comecei da aresta B, por exemplo, e fui para D, então do D ele tem que partir ou para o B ou para o C, certo? No caso, a gente utilizou isso porque a gente precisa disso, né? Para completar e gerar todo o gráfico completo, né? O gráfico completo, na verdade. Aí no caso seria basicamente isso. Se eu estou saindo da aresta, no caso estou saindo de B e indo para D, automaticamente eu vou ter que sair de D, certo? Que seria a prova. Ou eu posso ir para o D ou eu posso ir para o C. E aqui vai estar, ele basicamente vai gerar todas as possibilidades possíveis. Certo. Uma vez que a gente tem essas nossas 3 regras definidas e tem o nosso gráfico, o que a gente precisa fazer agora é receber as nossas regras, certo? Depois de executar elas, a gente vai ter um retorno de cada uma dessas regras e a gente vai ter elas como entrada para a nossa glucose, né? Que no caso o glucose ele faz parte do Python. A gente usou o glucose para poder executar o nosso problema. Então, o glucose ele vai permitir que a gente adicione as nossas cláusulas, ele vai permitir que a gente verifique se as nossas cláusulas são ou não satisfazíveis no nosso código. A gente adiciona, a gente faz essa verificação, como eu disse. A gente também usou o append para poder estar concatenando as strings no nosso código. E depois que a gente tem essas cláusulas, tem um modelo dessas cláusulas, que é o model, o add clause, que é tudo do glucose, e a gente tem no final o nosso solve, que verifica a satisfabilidade do nosso problema. A gente vai printar o nosso resultado. A gente colocou até a imagem de novo no final, que esse seria o caminho desse grafo, onde ele é satisfazível para esse problema. Ou seja, é verdade, a gente já está no true, se esse grafo tiver um caminho euleriano. E esse é o caminho. Se eu ir partir do C e eu ir para o B, depois do B eu ir para o D eu voltar para o C, do C eu ir para o A, do A eu ir para o B, ter percorrido todas as minhas arestas somente uma vez, assim, entendendo a regra do caminho euleriano. E é isso. A gente agora vai executar o código para mostrar como é que ele vai funcionar. No caso aqui, basicamente, porque no caso não está executando aqui, né? No caso aqui a gente vai estar passando uma lista, né? No caso a rei das arestas, né? Do primeiro gráfico, né? Depois disso aqui, no caso a gente não executa, né? Porque é só um exemplo, mas se a gente quiser executar aqui, ele também vai gerar.
No caso aqui, ele vai estar, depois que executar, ele vai estar gerando todas as possibilidades, né, como a Joyce falou, certo? No caso aqui, ele vai dar mais de 100, se não me engano, 100 possibilidades. Aí depois a gente entra nas regras, em cada regra, né, que ele vai estar recebendo as possibilidades, né, a lista. E ele vai estar executando cada regra, né, como a regra 1, vai estar executando toda essa parte aqui, né. A regra 2, né, também quando executa, ele vai estar executando tudo aqui. E a regra 3, né, que também vai estar executando de acordo com a regra dela, né. Depois disso, né, foi como o Lucas falou, a gente vai estar recebendo todas as regras como entrada, né, e no final ele vai estar exibindo a resposta, né, no caso true, né, que foi verdade, e toda a sequência de caminhos. É isso, obrigada pela atenção.